Como é que a gente vai construir um algoritmo simples para uma média escolar? Bem simples. Entrada, entrada, entrada. 4 entradas. Eu tenho 4 notas diferentes. Qual é a minha próxima ação? A média. Como é que eu calculo essa média? São as provas de 20 por 4. Não é isso? Beleza. O que é que eu faço agora? Exibo o resultado na tela. Pronto. Isso para um aluno é beleza, né? Para 1000 alunos é a mesma coisa. Tá? A única diferença é que quando você faz isso aqui por meio de fórmula lá na interface, você tem que se lembrar de estar o tempo todo arrastando, né? Arrastando, clica dozinho, arrasta e tal. Ah, chegou mais 600 alunos novos. Aí ela vai puxar a fórmula tudo de novo, né? Aquela brincadeira. Né? Ou o recurso da tabela, né? Pode ser também. Mas aí se você tiver todo mundo puxando de vários locais diferentes, para poder você alimentar todo mundo, dá também. Vem todo mundo, são 10 escolas, cada escola 1000 alunos, 4000 alunos. Pego todo mundo, jogo para dentro do meu Excel, só que eu jogo só o quê? Eu já posso até jogar já calculado. Já posso abrir a pasta, pegar todo mundo, já calcular e jogar na minha planilha só o que eu precisar. Tá certo? Dá para fazer isso. Isso aqui executando com o VBA é rápido. Eu fiz experiências parecidas com essa que não deu mais do que 5 segundos. Extremamente rápido. Algumas vão demorar mais. Por quê? Porque você vai querer que ele faça alguma coisa a mais. Tá certo? Mas algumas ações dessa aí não demoram mais do que... Não chega a 1 minuto. E se chegar a 1 minuto, aí você tem que dar uma olhada para ver o que está dando errado. Porque é muito tempo. 1 minuto é muito tempo para ele executar uma tarefa. Tá certo? A média de execução de tarefa daquelas mais complexas é em torno aí de, 30 segundos, 20 segundos. E tem gente que consegue automatizar para o negócio ser menor ainda. Né? Mas tarefas de 1 minuto tem que ser um volume muito grande. Tá certo? Beleza. E como é que eu faria isso? Já que eu sei o que é que eu tenho que fazer, eu sei qual é o cálculo, eu sei o que é que eu preciso. Como eu vou fazer? A gente tem 2 formas de você escrever um algoritmo. Tá? Existe um Portugal, que é o pseudocódigo, e existe um fluxograma. Todos 2 são utilizados. Tá? Eu, particularmente, não uso muito o fluxograma. Uso para pequenas coisas, tipo, engraçado, pequenas coisas não. Eu uso para grandes, ou seja, eu olho bem de longe e digo, eu vou iniciar aqui, vou capturar os dados nessa ação, vou fazer a análise e vou entregar o resultado. Pronto. Mas o detalhamento eu não uso muito. Eu prefiro escrever o código. É melhor, na minha visão. Tá certo? Mas vocês podem preferir fazer toda estruturada em fluxo. Tá? Então, por exemplo, o Portugal é uma linguagem que é o chamado de português estruturado, onde ela não tem nenhum padrão léxico ou sintático. Ou seja, ela foi feita para ensinar a lógica e não a questão de sintaxe de comando. Isso é um exemplo de um programa feito em Portugal. Eu tenho o nome do programa, Olá Mundo, eu tenho o início e o fim, e eu tenho um comando que diz escreva. Esse escreva aí pode ser plot na tela, imprima na tela, exiba na tela, varia. Tá certo? Esse programa aqui, ó, é um programa em Portugal baseado no Pascal. Alguém já viu Pascal? Não? O Pascal, ele é uma das linguagens que, digamos, ficou durante muito tempo aí rodando no
mercado, o Pascal. Tem um primo dele que está vivo aí até hoje, que é o Pascal Object, que é a linguagem utilizada dentro do Delphi, certo? Essa ideia de ter variável lá em cima, início, fim, isso aí tudo é herança lá do Pascal, tá certo? Então olha só o que é que a gente tem aqui. Opa! Eu tenho a identificação do algoritmo, sempre, nome do programa. Eu vou ter uma área de declaração de variáveis, onde eu vou ter que dizer quais são as minhas variáveis ou constantes, aquelas que vão ter que aparecer no meu programa. Então você define aqui, certo? Não vou entrar em detalhes agora. Aí eu vou ter um parâmetro que é o início e o fim da minha rotina. Eu vou ter algumas variáveis que eu vou inicializar, ou seja, vou dizer que ela vai ter que começar a funcionar a partir desse momento. Eu vou ter aqui a minha lógica. Eu tenho um enquanto número de pessoas menor do que 50, faça. Eu tenho um comando chamado ler, que é onde ele vai capturar essas informações, né? O usuário vai digitar, ele vai capturar de algum lugar. Eu tenho uma condicional, que é um se, certo? E eu tenho um exibir na tela, que é o imprima. Total de pessoas que atendem a condição é total de pessoas. Então, esse escopo aqui é o escopo padrão de qualquer linguagem. Qualquer uma. Ruby, mesma coisa. Programa, declara variável, e eu tenho aqui o início e o fim, e eu escrevo aqui dentro. PHP, mesma coisa. C, mesma coisa. Tá certo? Só tem algumas aí que fogem um pouco esse escopo, tipo COBOL é diferente, Fortran também é diferente. É mais parecido com Assembly. Tá? Mas isso aí, vocês não vão mexer com isso agora. Fluxograma. Como é que seria o fluxograma? O fluxograma é isso aqui. Eu vou ter figuras geométricas, tá? Figuras geométricas que vão me representar alguma coisa. Olha só a definição. É uma representação gráfica universal, com o uso de figuras geométricas que podemos usar para demonstrar passos que o algoritmo vai fazer. Aí eu tenho aqui terminal, representa o início e o fim do fluxo, processamento, teclado, vídeo. Vídeo é o monitor, é a tela. Decisão e assim vai. Exemplo. Eu tenho aqui um algoritmo que pega o nome e a idade de uma pessoa. Então tá ali, ó, início, ler nome e idade. Então eu digito o nome e a idade. Aparece na tela nome e idade. E dá um fim. Do lado de cá, à direita, né, aqui, eu tenho a mesma representação, só que em algoritmo, né, em Portugal. Que, por incrível que pareça, está errado aqui, né? Variável, que vai estar aqui, ó, nesse bloco aqui. Nome, texto, idade, início, ler, nome e idade. Ó, aqui está errado, né? Esse pedaço está aqui, ó. Certo? E o imprimir, nome, aí recebe nome. Faltou imprimir idade e faltou aparecer o fim. Certo? Então esse código aqui está errado. Vou até mexer nele depois. Mas de qualquer forma é só para mostrar a representatividade. Tá? O que é que um significa. Por isso que eu digo, na maioria das vezes, o fluxograma, ele vai só me mostrar os caminhos maiores. O detalhamento você pode fazer via código. Tá ok? Aí aqui também tem mais dois fluxos padrão, né? Chupar bala, né? Pegar papel, tirar, chupar, tal. Nota, receber nota 1, 2, 3, 4, calcular, exibir a média, enfim. Certo? Esse aqui seria o assembly, o algoritmo lá em assembly. Beleza. Até aquele ponto para trás, são informações bem conceituais.
Tá certo? Desse ponto para frente, são informações que se você erra, você causa problemas. Tá? Que agora a gente vai falar da questão dos tipos de dados e das instruções que a gente vai precisar para construir os nossos algoritmos. Tá certo? Tipos de informação, a gente vai precisar muito conhecer os tipos de dados, que é onde a gente vai evitar problemas lá, como um estouro de pilha, certo? Um atolamento lá de memória, alguma coisa desse tipo. Ok? Lê para nós aí, Carlos. Tipo de informação. O computador é uma máquina que serve para resolver problemas que criam dados para que ele devolva informações. Usar os dados como instruções. Tipo de dados. Os dados são as informações que ele espera para poder calcular e resolver os problemas. Temos dois tipos básicos: numéricos, inteiros reais, caracteres e lógicos. Ou seja, com base nesses três tipos, todos os outros tipos de dados são construídos. Tá certo? Então tem tipos numéricos, tem um tipo de texto e os booleanos, que são os sim ou não. Tá certo? Eu ainda costumo dizer que basicamente a gente só tem dois: numéricos e caracteres, que são os textos, os alfanuméricos. Tá? E com base neles, os outros com base neles, os outros são desenvolvidos. Tá certo? Pronto, continue aí, Carlos. Tipos inteiros. É todo o valor numérico, negativo ou positivo, sem partes decimais. Exemplo: 1, 2, 3, 3, 4, 5, 1500. Tipos reais. São todos os valores que têm uma parte fracionária. Exemplo: 1, 23, 248, 92, 10. Ou seja, numérico, basicamente eu tenho dois. Aqueles que são inteiros, não tem parte fracionada, e os que têm parte fracionada. Simples assim. Certo? Não precisa necessariamente você ficar decorando a faixa. Vai desse valor até esse aqui. Não precisa. Tá? Tem um que você tem que saber qual é o limite dele, porque senão você é história. Mas, em princípio, se eu sei que inteiro não tem fração, é inteiro. Real, tipo real, é aquele que tem fração. Tá? Aí a gente só vai ter aqueles que vai ter um nível de precisão maior ou um nível de precisão menor. Tá certo? Aí depende do seu uso. Continua. Tipos caracteres. É um conjunto de caracteres que pode ser letras, números, caracteres especiais ou todos juntos. Exemplo: HBC, 4560, Rua B, Casa 2. Tipos lógicos. Este tipo é uma herança dos primórdios da computação. Ele é uma chave que tem dois estados, verdadeiro ou falso, ligado ou desligado. Caracteres é o outro conjunto de dados utilizados até hoje. Esse conjunto de caracteres aqui que nós utilizamos no VBA, ele não é um tipo que a gente chama de tipo primário. Ele não é primário, ele é um tipo construído. É o que a gente chama de tipo composto. Por quê? Porque esse cara, por trás dele, ele na verdade é um número. Todos eles é um número inteiro. Tá certo? Igual o C. O C trata um texto como um número. Tá certo? Mas como ele foi criado um tipo de dados, caractere, digamos, para ser usado como um texto, então a gente utiliza e ele entende como se fosse um tipo padrão que nasceu o texto. Tá certo? Mas por trás, o compilador trabalha como se fosse um número. E o tipo lógico a gente usa bastante. O verdadeiro e falso a gente usa bastante. Esse cara ele vai, por exemplo, nos dar retornos de ações. Tipo, você mandou imprimir alguma coisa, mas você está longe da impressora, você não sabe se imprimiu. Então, a impressora pode te dar um retorno do tipo: olha, já deu certo. Aí o que você faz? Você captura aquele valor e você mostra na tela. Impressão, ok. Se não, aí você vai dizer: ó, impressão deu problema. Vá lá na impressora. Por quê? Porque ele não te deu o retorno de ok. Tá certo? E eu só sei disso utilizando valores booleanos. É mais simples para se verificar. Tá? Essa tabela aqui
tem os principais tipos, tá certo? Tem os principais tipos de dados que a gente vai usar. Aí, quais são os tipos de dados que a gente vai usar, realmente? No final das contas, a gente acaba utilizando todo mundo. Mas vai ter alguém aqui que você vai utilizar praticamente que sempre, né? Então, a gente vai trabalhar muito com esse cara aqui, ó, é o byte, que tem uma faixa de valor que vai de 0 a 255. Isso é importante você lembrar, essa faixa, porque você vai trabalhar com algumas situações em que não exige que você coloque um tipo de dado maior. De 0 a 255 é suficiente. Então você tem que saber da faixa. Então, byte vai de 0 a 255. Um integer é o inteiro que vai até 32.000. Tá? Então eu poderia utilizar ele para ler as linhas lá no produto do Excel, correto? Não tem nem perigo, né? Estou de pilha aí, tá certo. Tá? Se eu tenho 32.000, a minha planilha da versão 2003 tinha quantas linhas? Não, na versão 2003. 65.536 linhas, né? É o dobro. Ele nem chega lá. Tá certo? É por isso que é importante a gente saber a alimentação de alguns tipos de dados para você evitar problemas. Então, como esse cara só vai até 32.000, nem naquela época eu poderia utilizar para poder fazer a leitura das linhas. Não dava, né? Mas e aí? Eu uso quem? Eu uso esse cara. Long. Olha o long aí, quanto é? Dá para ler? Dá tranquilo, né? Então dá para ler uma planilha hoje nova, que tem 1 milhão de linhas, né? E dá tranquilo. Tá certo? Então, ó, byte a gente vai usar, integer a gente usa, long a gente usa, o currency a gente usa, mas o currency é um tipo de dado, tá? Tem um tipo de dado que vê se tem aí, é o double. Tem? Eu vou botar o double aqui, ó. O double é um outro tipo de dado que você vai usar bastante. O double, ele é um tipo real, tá? Onde a gente vai ter uma diferença entre o double e o currency. O currency ele tem aqui uma variação grande, tá certo? O double que a gente utiliza, ele depende do sistema operacional, ou seja, da versão. Nem necessariamente do sistema operacional, ele depende do processador. Mas como todos os processadores hoje em dia são de 64 bits, dificilmente você vai encontrar um processador de 32 hoje. Acho que nem tem mais. Fabricado, né? Existe rodando, mas fabricado não tem mais. Esse double tem uma precisão dupla, de 64 bits de precisão. Então ele já é um tipo de dados extremamente eficiente, tá certo? As outras linguagens do tipo C, C++, eles utilizam outros tipos. Por exemplo, o C tem um cara chamado float, e tem um double também. Só que o float dele é maior do que esse double. Esse double é como se fosse um pequenininho. Enfim, a gente usa bastante esse cara aqui, o double. O currency ele é um tipo de dados para moeda, para se trabalhar com dinheiro. Certo? Então, dificilmente você vai usar o currency como um double convencional. Tá? Então, o double é o tipo de dados que você vai trabalhar quando precisar trabalhar com valores reais. O long, como a gente já viu, o long é maior do que o integer. É o inteiro, só que long. Tem date time, tipo de data e tempo. Esse aqui, ó, é o texto, que é o string. Tá certo? Esse cara é o que é o nosso alfanumérico, tá certo? Ele vai receber as informações do tipo alfanumérico, tá? Aí eu tenho um cara chamado object. Esse object aqui, ele é um cara que é parecido com um outro chamado variant. O tipo variant, ele é um tipo complicado
complicado. Por quê? Porque é um complicado que ele ocupa muito espaço dentro da sua memória. Quando é que você vai usar esse cara? Você vai utilizar ele quando você não tem certeza do retorno, do que você quer armazenar dentro dele. Ele recebe tudo. Ele recebe double, ele recebe integer, ele recebe boolean, ele recebe objeto, ele recebe tudo. Esse é o problema dele, ele recebe tudo. Ou seja, ele ocupa espaço em memória. Então, se tudo eu for usar um variant, eu vou estourar a memória. Aí a minha aplicação vai ficar mais pesada do que a outra, que não tem nada. Tá certo? Então, esse cara é igual ao cerveja. Use-o com moderação. A gente não vai extrapolar tudo, variant, né? Não rola não, tá? Em algum momento ou outro você vai precisar. Aí eu tenho um objeto erro, que não, eu tenho um tipo de dado chamado erro, tenho um tipo de dado chamado nulo, tenho um tipo de dado chamado vazio, e eu tenho um tipo de dado boolean, que o boolean é o famoso verdadeiro ou falso. Tá certo? Tem mais alguém que não está aqui, está na lista de vocês? Eu acho que não, né? Acho que é só o variant diferente, né? E o double, né? Hã? Ah, tem um long single, né? Ele é um pouco menor. Ele tem um single e um long. Certo? O single é a mesma coisa do integer para o sei. Né? Então é apenas uma nomenclatura diferente para o mesmo objeto. Certo? Mas em princípio, esses são os que a gente vai mexer muito. Tá certo? Praticamente, quando você for trabalhar com leitura de linhas de planilha, você vai usar quem? Long. Se você for trabalhar com qualquer outra coisa, qualquer cálculo, que você não sabe qual é a resposta, você vai trabalhar com double. Porque pode ser que o retorno seja fracionado, né? Aí você só vai ver a quantidade de casas decimais, se atende a você ou não. Eu imagino que sempre vai atender. Mas, beleza. Tranquilo aqui no tipo de dados? Alguma dúvida? Não? Bom, variável. Isso aqui a gente tem que entender, porque eu estou falando o tempo todo que ele vai lá na memória e tal, mas o que é? O que ele faz? Então aqui seria uma representação gráfica da memória. Tá? Então a variável é um nome simbólico associado a um dado. Que dado? Um valor qualquer. Então a variável vai ter um nome chamado de rótulo, vai ter um valor chamado de conteúdo, né? Na verdade um rótulo chamado de nome e um conteúdo chamado de valor. Onde eu vou ter aqui, ó, o A e o B é o rótulo. Soma é um rótulo. 6, 5 e 11 é o conteúdo. Isso aqui são 3 blocos lá na memória. Tá certo? São 3 blocos, são 3 fatias do tamanho da memória. Tá? O que ele está fazendo aqui? Nada. Está só armazenado. Não está acontecendo nada aqui. Por quê? Porque não tem identificação. Ou seja, eu tenho uma variável que tem um nome, que tem um valor, mas em si ela não está me dizendo nada. Não está acontecendo nada aí, nesse momento. Só vai acontecer agora. Estava faltando o domínio. Ou seja, até enquanto eu não digo o que é isso aqui, cada áreazinha dessa está armazenado um variant. Ou seja, ele está ocupando espaço maior sem haver necessidade. Tá certo? No caso agora, eu já sei que esse cara é um número. Aí beleza, no caso é um 6 e um 5. Que tipo de número ele vai ser? Inteiro. Beleza, vai ser inteiro. Então se é inteiro, show de bola, ele vai ocupar somente o espaço de um inteiro. Aí eu pergunto, vai ser inteiro longo ou inteiro curto? O que vocês acham? Curto, né? Só que tem um detalhe, eu não sei se esse número vai aumentar.
Né? Se do que você estiver trabalhando, você tem um histórico de acontecimentos, e você sabe que esses valores aumentam, mas aumentam de uma certa forma que você consiga acompanhar a sua evolução, então tu pode fazer uma previsão de qual será o limite desses valores. Se esse limite for muito grande, aí você vai ter que ser obrigado a colocar um tipo de dados grande. Mesmo que naquele momento ele receba um valorzinho pequeno. Tá certo? Por quê? Porque no futuro pode acontecer dele chegar a um valor grande. Mas se você vem acompanhando e aqueles valores não vão passar, por exemplo, vou exagerar aqui, não vão passar de 10 mil, então por que eu vou colocar o inteiro longo? Aí quem seria a minha solução? O integer, que vai até 32. Tá certo? Então simplesmente eu verifico qual o limite possível para as informações que eu quero operar. Se aquelas informações podem passar por um valor muito exagerado, então eu tenho que ver qual é o tipo de dado mais adequado para mim. Tá? Ainda tem um detalhe que você pode, por acaso, colocar um double. Tá? Se o valor for, começa a sair valor quebrado, valor fracionado. Então eu tenho que armazenar aquele cara conforme eu recebo. Então, uma variável na memória, basicamente é isso. É uma área da memória que recebe um nome, tem um tipo, um nomezinho, ou seja, ela pode ser inteira, pode ser double, pode ser inteiro longo, pode ser qualquer coisa, e ela tem um conteúdo. Agora sim, essas variáveis estão ocupando um espaço corretamente dentro da sua memória. Tá? Imagine aqui, por exemplo, que eu tenho um byte, isso aqui é byte. Byte vai de 0 a 255. Beleza. Aí um belo dia, aquele valor aumenta, né? Mas o valor estava indo bonitinho até 255. Aí um belo dia, o valor é 1024. 1024 superou os 255? Superou. E aí acontece o quê? Dá um erro lá de compilação. Tá certo? Na melhor das hipóteses, dá um erro de compilação. Ou se já estiver executando, fazendo alguma coisa, está executando, pá! Aí foi armazenar esse cara, não conseguiu, aí dá um estouro de pilha. No meio da execução, trava tudo, para. Tá certo? Se você tiver muita sorte, você consegue salvar o que você fez. Então a gente tem que evitar esse tipo de problema. Beleza? Então isso aqui é a variável. E como é que seria a constante? Da mesma forma. Ele vai ter um rótulo, ele vai ter um tipo e vai ter um conteúdo. Detalhe, na hora que eu carrego a minha aplicação, a constante já vem para cá. Já tem o seu cantinho reservado e vai ficar lá. Até eu fechar a aplicação. Aí esse cara morre. Tá certo?